aquele garoto, o André, que lembra o Bruno Henrique, o mini Bruno Henrique? Pois é, um atacante que encantou a torcida do Flamengo, que ele lembra muito fisicamente o Bruno Henrique. Exatamente, é ele. O Flamengo desistiu de negociar o jogador, na verdade não quis negociar o jogador, e o Gabigol tem a ver com essa história, né? Não o Bruno Henrique, o Gabigol tem a ver com essa história. Por quê? Com o Gabigol na mira do Atlético de Madrid, a diretoria do Flamengo negou a proposta pelo atacante. A proposta que veio do Bragantino, do Red Bull Bragantino, para contar com o André, tá? Por empréstimo. Eles queriam um empréstimo do jogador até o final da temporada. E aí eu vou explicar para vocês como seria essa condição. E ainda, o que o Flamengo quis com isso? O Flamengo entende, tá? Que o jogador poderia não ser usado pelo Red Bull Bragantino com frequência. E como ele está inscrito na Copa Libertadores da América, e pode acontecer do Gabigol receber uma proposta do Atlético de Madrid, foi um pedido do Simeone, e aí se fala num valor de mais de 30 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais. Se o Flamengo vender o Gabigol, é importante que o Flamengo tenha mais um atacante à disposição, e o André é muito bem visto dentro do clube, tá? Em março, então, o Red Bull Bragantino formalizou uma proposta de empréstimo gratuito. Aí não vale, né, gente? Com um valor fixado em 15 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos para o caso de exercer a opção de compra após o fim do período de cessão, né? O Flamengo, então, recusou essa proposta. O André está inscrito na Libertadores, como eu passei para vocês. E aí um dos motivos também que o Flamengo não vai negociar o André é justamente a questão do Gabigol, né? Como eu falei para vocês, com chance de ir para o futebol espanhol, onde eu acho até que ele vai se destacar. Os grandes atacantes brasileiros que foram para o futebol espanhol se destacaram sempre lá. É um futebol que ele favorece, né, esse tipo de jogador brasileiro. Então eu digo para vocês, se o Gabigol for para o futebol espanhol, for para o Atlético de Madrid, o Flamengo quer estar calçado, quer ter alguns jogadores aqui no ataque à disposição. E, por exemplo, se a gente não tivesse contratado o Marinho e o Gabigol fosse negociado, aqui no mercado brasileiro, qual seria o melhor jogador para a gente atacar com a saída do Gabigol? Para a gente ir em cima contratar? Exatamente o Marinho. Então o Flamengo já saiu na frente. Fora isso, o Pedro também teria muito mais oportunidade, né? Seria um atacante titular do Flamengo. Acredito que o Pedro seria titular, né? Independente do técnico. Acredito que após essa reunião, se tudo se resolver e os jogadores fecharem com o Paulo Souza, a gente possa ganhar mais tempo para que o trabalho dele funcione. Eu até torcia muito por isso, só que com os últimos jogos e a gente vê que não tem um progresso, a gente fica realmente preocupado. Mas a gente sempre vai torcer que a situação do Flamengo se resolva. Eu torço muito, né, que nos próximos jogos o Flamengo comece a apresentar um futebol melhor. Também tivemos hoje mais cedo a confirmação da saída do René em definitivo do Flamengo, né, contrato definitivo com o Internacional, e o Flamengo recebe lucro numa venda futura do René. Eu queria mostrar para vocês aqui agora os jogadores do Flamengo se recuperando das suas lesões. A gente já falou que tem muitos jogadores no departamento médico, alguns jogadores que são opção da base que estão inscritos na Libertadores, e a gente tem imagens do Ayrton Lucas se preparando. Em breve vai estar disponível aí também ao técnico Paulo Souza. Também temos além do Ayrton Lucas, né, a gente pode ver nas imagens ele aí fazendo um trabalho especial já no Ninho do Urubu, na academia e tudo mais. É um jogador que desde que chegou há uma expectativa grande aí também para que ele esteja à disposição para a sua estreia, né? Mas outro jogador que a gente também está com muita expectativa para a sua estreia é o zagueiro Pablo, né? Inclusive, o zagueiro Pablo, vocês vão acompanhar imagens aí agora, ele foi visto treinando, né, com o Rodrigo Caio, os dois juntos treinando, né, o Pablo e o Rodrigo Caio, e a gente percebe que nas imagens, ó, vocês estão vendo agora, que os dois, inclusive, né, aparentam estar bem. O Pablo não teve um problema tão sério quanto o do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está mais de 4 meses parado, como eu falei, mas a gente já percebe os movimentos do Rodrigo Caio, os movimentos, essa transição, os dois já fazendo transição com os fisioterapeutas, movimentos mais bruscos. Isso é bom, né? Isso mostra que os dois estão prestes a retornar. O Flamengo tinha uma expectativa de abril para maio do Rodrigo Caio voltar. Acredito que essa expectativa será cumprida. E também a expectativa do Pablo aí voltar forte, voltar bem para já assumir sua posição na zaga do Flamengo. Aí eu acredito que o Flamengo tem muito a crescer
com a entrada e com o retorno do Rodrigo Caio e a entrada desses novos contratados. E uma matéria da ESPN traz como foi a reação de alguns jogadores que acabaram de chegar no Flamengo aos protestos que aconteceram no Ninho do Urubu. A ESPN trouxe que o Ayrton Lucas admitiu que o elenco fica pensativo após o protesto. Coisas que acontecem, temos de estar preparados, ficamos pensativos, mas só a gente pode mudar isso tudo. O grupo é forte, experiente, vamos superar. Enquanto isso, o Santos afirmou também que chegou ao Flamengo sabendo da pressão que o elenco sofria. Quando me dispus a vir para cá, sabia da grandeza, então essa pressão iria existir. Vim sabendo, espero fazer o melhor para a gente vencer sempre, tá? Então o Flamengo aí estreando no Maracanã na Copa Libertadores, já jogou fora também contra o Sporting Cristal, ganhamos de 2-0 fora de casa. Agora o Flamengo estreia na Libertadores dentro do Maracanã, né? Estreia no Maracanã na Copa Libertadores. É sempre um momento especial, o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores em casa. A gente estreia então na Copa Libertadores às 8h30 da noite no Maracanã.